Dica de estudo do texto. Uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus, ela deve ser interpretada com muito cuidado. Vejamos a dica de hoje. Teologia bíblica. Nós vamos ver a teologia bíblica de Abacuque. Hoje nós vamos revisitar o conceito de teologia bíblica e depois vamos trabalhar o cumprimento da profecia a partir do conceito de teologia bíblica, e isso no livro de Abacuque, ok? Então, vamos lá. Teologia bíblica, então, lembre-se, nós estudamos esse princípio na ocasião em que estudamos a primeira carta do apóstolo Pedro. Você pode voltar lá, eu gasto um tempo maior explicando a teologia bíblica, ok? Aqui a gente vai apenas relembrar. Então, lembre-se que a teologia bíblica é uma forma de estudar a Bíblia dentro de seus próprios termos, considerando sua natureza narrativa. E isso é muito importante. Então, a teologia bíblica é uma forma de olhar para a Bíblia que nos ajuda a ver duas coisas. Em primeiro lugar, a história global da Bíblia e como cada parte se relaciona com o todo. E em segundo lugar, como cada parte da história aponta para Cristo, ok? Então, esses dois elementos estão inseridos na teologia bíblica. Lembre-se que em relação à história da redenção, a história global da Bíblia, ela nos ajuda a ver como os temas, os variados temas das Escrituras, como salvação, aliança, graça, estão interlaçados em uma história única. E como essa história, ela aponta para Cristo. Lembre-se, o Antigo Testamento, ele aponta para Cristo. Então, é a nossa tarefa ver como a lei, os profetas, salmos, assim como Jesus disse, né? E isso está registrado em Lucas, como que o Antigo Testamento fala a respeito de Jesus. Então, precisamos ver algumas perguntas. Em primeiro lugar, como esta passagem está ligada ao tema principal, que me aponta para Cristo, e como essa passagem que estamos estudando ajuda a entender a Cristo, o que ele tem feito, ok? Essa então é a tarefa da teologia bíblica. Muito bem, uma das coisas que a gente tem que lidar quando a gente estuda o gênero literário profecia é a questão do cumprimento. Como que a profecia se cumpre, não é? E aí é muito útil a gente olhar para esse desenho que eu vou trazer aqui para vocês, né? Esse desenho ele ilustra como que a profecia veterotestamentária ela aponta para os eventos futuros, né? Veja o seguinte: o profeta ele tem uma perspectiva como olhar as montanhas, ok? O profeta ele olha a primeira montanha. A primeira montanha então seria o cumprimento imediato na sua época. Então, no caso, o cumprimento dos profetas do Reino do Norte, né, o cumprimento no século 8, e os profetas do Reino do Sul, cumprimento no século 6. Acontece que essa profecia ela também aponta para um segundo cumprimento, né? Que seria o cumprimento da vinda de Cristo. E ela também tem desdobramentos para um terceiro cumprimento, o cumprimento na volta de Cristo, ok? Então isso é muito importante a gente observar quando a gente estuda as profecias, em especial, no nosso caso aqui, Abacuque. À vista das palavras dos profetas, né, ele olhava então para a primeira montanha, ele poderia ter uma noção de que essa profecia ela dizia respeito a algo além do seu tempo, muito além do seu tempo, né, mas era apenas uma noção, ele não tinha visão clara como a que nós temos hoje depois do cumprimento, né? A mesma forma diz respeito
as promessas da segunda vinda de Cristo. Nós temos a promessa, nós temos uma noção, mas nós não temos a exatidão dos acontecimentos, né? É a mesma forma que acontecia então com os profetas do Antigo Testamento. Então perceba então Abacuque, né? Na sua época ele vai trabalhar então o Deus que vem com justiça para punir a iniquidade. Então diante disso ele vem com juízo para aqueles que se mantêm em rebeldia contra ele, e aqueles que confiam nele, estes serão salvos, né? Então essa é uma profecia que diz respeito ao seu cumprimento imediato no contexto histórico de Abacuque. E isso vai acontecer no 6º século, né, quando os medo e persas vieram e trouxeram então o juízo de Deus, né, conquistando aí a Babilônia. Acontece que essa profecia ela tem um cumprimento também em Cristo, né? Assim como nós vimos na nossa aula passada, Romanos, né? Gálatas também e Hebreus também, mas nós nos detivemos em Romanos, quando Paulo então diz que a justiça de Deus ela é manifesta no Evangelho. O Evangelho então ele traz a justiça de Deus por meio de Jesus Cristo para aqueles que confiam no Senhor. A justiça de Deus vem então para salvar. Agora, aqueles que se mantêm em rebeldia, estes então experimentam a justiça de Deus com ira, né, por conta de sua iniquidade. Acontece que essa profecia ela também tem desdobramentos para a segunda vinda de Cristo. Nós vemos isso, por exemplo, em Apocalipse. Deus vem com justiça guerreando contra toda iniquidade, contra aqueles que se mantêm em rebeldia contra o ungido do Senhor, contra o Rei do Senhor, né? Jesus Cristo. Mas aqueles então que confiam no Senhor em fé, estes recebem a salvação preparada pelo Senhor, né? Então perceba, a profecia de Abacuque ela tem desdobramentos não somente na época de Abacuque, mas também em Cristo e na segunda vinda de Cristo. Como ver isso? Como perceber isso? Por meio dos autores do Novo Testamento. Os autores do Novo Testamento, eles viram essa teologia bíblica e eles então registraram essa percepção, né? Então nós precisamos olhar para as profecias do Antigo Testamento como os autores do Novo Testamento olharam, vendo o cumprimento na primeira vinda de Cristo e o cumprimento na segunda vinda de Cristo, ok? Espero que tenha sido útil para você. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir.